dia da Semana King e no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês quais são os meus livros preferidos do King. My name is Annie Wilkes. I know you've been out. Is this what you're looking for? If you don't wake up, you're gonna die. Até agora, como vocês já sabem, eu li só 9 livros do King. É um número muito pequeno, porque ele já escreveu muita coisa, mas desses 9, 5 se tornaram meus livros preferidos da vida e eu vou contar um pouquinho pra vocês agora. Se você se interessar por qualquer um desses livros, todos os links de compra vão estar aqui embaixo e, por favor, compra com o meu link. Comprando por esses links, vocês me ajudam sim com uma quantia pequenininha, mas que vai me deixar muito feliz e agradecida, tá? Então não se esqueçam, todos os links estão aqui embaixo. O barco mergulhou e balançou, e às vezes ficava cheio de água, mas não afundou. Os 2 irmãos o tinham protegido bem. Não sei onde afundou, se é que afundou. Talvez tenha chegado ao mar e navegado lá para sempre, como um barco mágico de contos de fadas. Só sei que ainda estava flutuando e navegando na onda da enchente quando passou pelas fronteiras da cidade de Derry, no Maine. E lá ele saiu dessa história para sempre. Começando pelo mais óbvio de todos e que todo mundo aqui sabe já qual que é, It a Coisa é o meu livro preferido do King. Pra esse vídeo não ficar gigantesco e muito chato, eu já fiz um vídeo inteirinho só sobre esse livro e eu vou deixar aqui em cima pra vocês irem assistir. O que eu posso dizer é que essas 1000 páginas aqui são perfeitas, perfeitas. Só tem uma coisa que eu mudaria, mas tirando isso, esse livro é absurdamente maravilhoso. Eu amo cada linha desse livro aqui e eu acho que todas essas páginas valem a pena serem lidas. Eu também me assustava com o tamanho, mas eu juro que vale a pena. Se você quiser saber mais sobre essa história, vai assistir meu vídeo de resenha e lá eu conto tudo direitinho pra vocês. Quem sabe, talvez esse lugar seja seu futuro. Pode ser, falei, embora eu já soubesse o que queria pro futuro, escrever livros e o tipo de conto publicado na The New York Times. Quando se tem 20 anos, a vida é um mapa rodoviário. Só quando se chega aos 25, mais ou menos, é que se começa a desconfiar de que estávamos olhando para o mapa de cabeça para baixo. E apenas aos 40 temos certeza absoluta disso. Joyland é um dos meus livros preferidos do King porque foi muito especial pra mim. É o primeiro livro dele que eu li, gente, é o primeiro, então ele marcou meu coraçãozinho, sabe? A premissa do livro diz que vai ser um livro de terror, mas pra mim não foi nada de terror. A história de terror fica assim super em segundo plano, porque a primeira história é a do parque Joyland e do Devin, que vai trabalhar nesse parque durante as suas férias, e é uma história cativante, emocionante, eu chorei lendo, eu fiquei emocionada lendo. Tem uma cena desse livro que me marcou profundamente e é um livro incrível que eu recomendo pra todo mundo. E eu vou deixar aqui em cima pra vocês verem o primeiro vídeo da Semana King, em que eu falo pra vocês que esse livro é um ótimo começo pra iniciar nessa jornada dos livros do King. Eu fiquei apaixonada pela história de Joyland, eu fiquei com muita vontade de conhecer esse parque, apesar de saber que ele não existe. Foi uma história que tocou meu coração, ela é muito amorzinho, eu fiquei assim, muito envolvida com todos os personagens, achei que foi muito bem escrito. É o único livro do King que eu li até agora que ele não fica descrevendo perfeitamente tudo, ele é bem sucinto e acho incrível, acho maravilhoso, ele marcou muito meu coração. Acontecem outras coisas com o senhor? Perguntou Dany. Às vezes, disse Halloran. Nem sempre. Às vezes há sonhos. Você sonha, Dany? Às vezes sonho quando estou acordado, depois que Tony aparece. O dedo queria entrar pela boca mais uma vez. Nunca comentara com ninguém a respeito de Tony, a não ser com a mãe e o pai. Quem é Tony? E de repente, Dany teve um daqueles lampejos de compreensão que mais o apavoravam. Era como a aparição rápida e repentina de uma máquina estranha que podia salvar ou podia ser mortal. Era muito jovem para saber qual. Era muito jovem para entender. Tem alguma coisa errada? Gritou. Está me perguntando tudo isso porque está preocupado, não é? Por que se preocupa comigo? Por que se preocupa conosco? É muito difícil dizer assim com certeza absoluta que um livro é o meu preferido. Acredito que It a Coisa se sobressai, mas se eu não tivesse lido It, com certeza o meu livro preferido do King seria O Iluminado. Esse livro é um clássico do terror dos filmes e dos livros. Eu não assisti o filme e não sei se eu vou assistir porque eu não gosto de filmes de terror, gente, eu tenho medo. Olha que engraçadinho, a menina que ama ler livros de terror tem
pavor de filme de terror, eu não assisto. E eu amo demais essa história. Ele vai contar a história do Hotel Overlook e de uma família, a família do Jack Torrance, que se muda pra esse hotel durante o inverno, porque o pai da família, o Jack, vai trabalhar lá. É uma história absurdamente maravilhosa. Cada página desse livro me deixou imersa, assim, eu fiquei com muita vontade, assim, de que esse livro fosse gigantesco e eu não queria parar de ler. O meu personagem preferido do livro é o Danny Torrance. Ele não é um menininho comum, ele consegue sentir as coisas e ele tem umas observações que crianças não costumam ter, ele enxerga além, ele tem uma visão diferente e eles vão viver aí dentro desse hotel e esse hotel tem uma vibe muito estranha, coisas estranhas já aconteceram no quarto 217. É um livro muito tenso, assim, que eu passei grande parte do livro, assim, tensa. Não fiquei com medo, mas eu fiquei tensa do começo ao fim, porque dá a entender o tempo todo que uma coisa macabra existe dentro desse hotel e, ai, é muito legal. Tem várias cenas nesse livro que me marcaram muito também e que às vezes eu lembro delas e eu fico... Puta merda, o King é muito genial. Esse foi o segundo livro do King que eu li e com Joyland a gente não tem assim uma grande amostra do que o King é capaz, mas o Iluminado é um pacote completo e a gente tem total certeza de que o cara é um mestre mesmo. Sabe como, num dia claro, a gente consegue fechar os olhos e ver a imagem daquilo que olhava antes? Era assim. Quando olhei o meu pé, vi que estava no chão. Mas quando pisquei, 1 milissegundo antes ou 1 milissegundo depois que os meus olhos fecharam, não sei qual, avistei o meu pé num degrau. E também não era a luz fraca de uma lâmpada de 60 watts. Era no sol forte. Parei. Continue, disse Al. Nada vai lhe acontecer, amigo. É só continuar. Ele tossiu com força e depois disse, num grunhido desesperado, preciso que faça isso. Então eu fiz. Que Deus me ajude, eu fiz. Outro livro que eu fiquei completamente apaixonada e que marcou meu coração e eu chorei lendo, gente. Nunca imaginei que eu choraria lendo um livro do Stephen King, mas eu me envolvi tanto com essa história, com esses personagens, que no final do livro eu tava assim, ó. Meu Deus! Eu tô falando de Novembro de 63. Essa história é maravilhosa e deixa eu contar, eu tive uma relação assim meio estranha com o livro. Quando eu terminei de ler, eu dei 5 estrelas pro livro e tal, mas eu não tava considerando ele um favorito. Mas agora, pensando na história, eu lembro e eu fico tão feliz de ter lido e eu sinto um quentinho no coração tão maravilhoso, que é o tipo de livro que você tem que digerir depois de ler, sabe? Então imediatamente eu não considerei ele um favorito, eu gostei muito do livro, mas eu não tinha considerado um favorito. E agora eu considero, porque eu lembro da história e eu tenho vontade de ler de novo. Todos os livros do King me deixam com essa vontade, tá? Mas esse aqui, ele é tão bem construído, ele tem um cenário tão bem criado que, nossa. Ele vai falar sobre viagem no tempo. Vou dar aqui uma história bem pequenininha do livro, porque a história é enorme, mas eu vou contar só um pouquinho. O nosso personagem principal se chama Jake. Ele é um professor e um amigo dele que tem um bar conta pra ele que dentro desse bar tem uma passagem secreta aí que leva ele pra 1958. E esse cara, ele já viajou no tempo várias vezes e ele tem uma missão, assim, ele quer muito conseguir impedir a morte do JFK, do presidente Kennedy, e ele não consegue mais, porque ele já tá muito velho, cansado e doente, e ele já tentou fazer e ele não conseguiu. Então ele dá essa missão ao amigo Jake, ele pede desesperadamente pra que ele volte no passado e impeça o assassinato do JFK. Muitas coisas acontecem nesse livro, assim, essa história do JFK é a mais importante do livro, mas tem muitas pequenas tramas envolvendo, assim, a história e ligando, sabe, o fio da história. E eu achei muito legal a forma que o King conseguiu passar pra gente essa atmosfera de viagem no tempo. Pra mim foi maravilhoso. E ele passa muita parte, né, do livro nos anos 60 e... assim, é muito bem escrito. E diquinha, um spoilerzinho aí, não é spoiler, mas uma dica. Se você leu It a Coisa, por favor leia, que vai ter uma surpresa muito legal aqui. As árvores, pinheiros e abetos, em sua maioria, erguiam-se em curvas suaves em direção ao leste, parecendo quase se colar ao céu no limite da visão. De lá a cidade não era visível. Apenas as árvores, e na distância, onde elas roçavam o céu, o telhado triangular e pontiagudo da casa Marsden. Ele o contemplou, fascinado. Emoções contraditórias cruzaram seu rosto com rapidez caleidoscópica. Continua lá, murmurou ele. Santo Deus. Ele olhou para os braços. Arrepios os percorriam de cima a baixo. Por último, mas não menos importante, meu amor, eu tô aqui pra te indicar esse livrão que é, assim,
Nossa, gente, ó, mais uma vez tô dizendo, não sei dizer qual que é o meu livro preferido. E Tia Coisa Sobressai, mas esse aqui, meu amor, é muito maravilhoso. Eu tô falando da Hora do Vampiro, que atualmente tá publicado como Salem, né? Esse livro é sensacional. Ele é uma recontagem da história do Drácula. Eu nunca tinha lido nada de vampiros antes. Então, pra mim, esse livro foi 100% uma surpresa. Muita gente que gosta de histórias de vampiro não gosta desse livro aqui, porque fala que é uma cópia descarada e que é o mais do mesmo, não tem assim nada de diferente em relação a vampiros. Eu não posso dizer isso porque eu nunca li nada de vampiros. Esse foi o meu primeiro e único até agora, e eu fiquei apaixonada pela história. É a história de um forasteiro que chega aí numa cidadezinha e ele tem um passado muito estranho envolvendo uma casa nessa cidade, e ele tem muito medo dessa casa e ele quer vencer esse medo. E muitas coisas vão acontecendo, não tem como dizer muito sobre a história sem dar spoiler, mas eu só posso dizer que é um livro incrível, eu gostei muito. E, uma coisa muito importante, tava quase esquecendo, é o único livro do King que até agora me fez assim, cagar de medo. Gente, eu não tinha sentido medo de nenhum dos livros dele. Esse aqui eu tive que parar de ler à noite, de tanto medo que eu tava sentindo. Assim, eu começava a ler, começava a escurecer, eu já ficava assim, chega de ler, porque eu vou ficar com medo. Era muito assim, gente, eu nem sabia que eu tinha medo de vampiro, aparentemente agora eu tenho. Eu super recomendo essa leitura, se você é cagãozinho e tem medo de vampiro, talvez você sinta um medinho igual eu senti. Mas não vai atrapalhar em nada, eu gostei dessa sensação de medo que eu não tinha sentido antes lendo o livro. Então eu fiquei muito feliz e, nossa, marcou muito meu ano literário, assim, as minhas leituras, e com certeza é um dos melhores do King que eu já li. Então é isso, espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Não se esqueça que os links de compra estão aqui embaixo, você vai me dar uma ajuda muito maneirinha. Se você gostou do vídeo, deixa um like pra mim, se inscreve no canal. A Semana King não acabou, amanhã tem vídeo novo. E se você não assistiu todos os outros vídeos aí dessa semana, vou deixar aqui em cima a playlist pra você se atualizar, mulher ou homem, tá bom? Muito obrigada pela sua companhia, beijo enorme e tchauzinho!